Vamos lá então? Já estamos aqui voltando para a aula teórica, onde a gente estava aprendendo alguns princípios de planejamento. Nós estudamos Home na aula passada. Vamos retomar vendo o quarto, que era a ansiedade de alguns de vocês pegar isso aqui, né? Vamos dar pelo menos um pouquinho mesmo aqui de espaço, não sabe como isso aí na gravação. Então vejam só. Quarto, gente. Vocês precisam primeiro entender o tipo de categoria de quarto que vai ser planejado para poder ver as prioridades de quarto. Gente, silêncio, ajuda aí para ficar mais fácil. Bora lá? O jeito de compreender as necessidades dos espaços também muda de acordo com o tipo de atividade específica. Normalmente, a principal prerrogativa funcional do quarto é saber as dimensões deles, porque a gente vai ter dimensões grandes para quartos de casal, isso aqui é um início de lançamento, dimensões médias para quartos dos filhos principais, e já quartos de bebê a gente vai ter dimensões menores, e já vem aqui descrito para vocês uma referência, gente. Obviamente que essas medidas que eu estou sugerindo aqui para vocês, elas são ponto de partida, mas podem mudar. Se lembrem que, às vezes, o cliente, ele já pode vir no programa deles, no pedido, no dia que você faz a entrevista, dizendo que o quarto que ele quer tem X metros quadrados, porque na casa que ele morou anteriormente, ele experimentou uma condição X que ele percebeu que é do conforto dele. Você deve questionar quando ele vem com com esses dados já prontos, que tipo de atividades acontece dentro do quarto para saber se é coerente. Porque como nós já estudamos em aspectos funcionais, a gente viu que a área adequada para cada espaço, ela é consequência da quantidade de pessoas e de equipamentos. Se o cliente te informa que um determinado equipamento acontece lá dentro, de repente, esse filho que ia ter um quarto de 12 metros quadrados, ele já não vai ter 12, ele vai ter mais do que isto, ok? Que, se eu não me engano, como é que o filho da casa de vocês é quanto? 27? Não, mas já contando quarto, closet, banheiro, tudo, né? Então, individualmente deve dar mais ou menos o que está por aqui mesmo, esse monte de coisa. Do casal, vocês lembram quanto era? Era 20. Era 20, então, bom, ele já está citando um caso de quarto grande. Gente, no caso do quarto, a gente tem um cuidado um pouco maior, por quê? A quantidade de pessoas que usam com aspecto quantitativo funcional. Gente, no dia da apresentação de vocês, por que eu falo detalhadamente esses aspectos e entro nas minúcias? Porque vocês terão de ser minuciosos e saber separar uma coisa da outra. Uma coisa super comum no dia da apresentação é que quando chega lá em aspectos funcionais que você vai falar, você não tem a menor diferença entre uma coisa que é quantitativo, qualitativo ou relacional. Voltem para estudar, porque no dia da apresentação, se vocês boiarem, eu vou estar lá cortando nota, tá? Então, aqui eu estou falando que na questão de funcional quantitativa dos quartos, a preocupação de sobra é maior do que nos outros ambientes. Por quê? Porque nos outros ambientes, sala, cozinha, home, quem usa o espaço? Um grupo. No quarto, quem usa? Uma pessoa ou um casal. Sabe o que isso quer dizer? Que a quantidade de área necessária para equipamentos pode ser até parecido com os outros espaços, mas para pessoas é reduzido. Quando você dimensiona quartos com muita folga, você pode estar reduzindo a qualidade arquitetônica do seu espaço, especialmente porque não tem tanto mobiliário assim para colocar no quarto, e você já deve estar sentindo que é difícil planejar quartos grandes quando você não tem repertório de equipamentos. Quarto, gente, não é só para dormir. Apesar de que dormir, ou seja, descansar, repouso, é a atividade principal de quarto. Então vamos ver mais algumas coisinhas que vai acontecer. Mas antes de eu falar disso, uma questão copresencial relacionada com o quarto, e aí vocês podem utilizar esses argumentos que eu estou falando, para no dia da apresentação levantar questões que vocês usaram ou não nos seus projetos com relação à copresença, com relação à questão funcional quantitativa, como eu estou citando aqui. A privacidade de quarto de casal, gente, ela é maior. Ela não é maior somente em termos de você... Tem que vir para cá porque eu fico fora do vídeo, falando, valendo, agora tá lá.
ela não é somente a maior em termos de você posicionar o quarto numa área que fica mais segregada. Você precisa, acompanhe os termos, viu? Serão cobrados. Vocabulário técnico é importante na apresentação. Depois que você segrega o quarto de casal para que ele tenha uma acústica melhor, para que as visuais não dê no quarto do casal, porque é lá que perder a privacidade é muito ruim, você precisa também criar situações dos quartos de casal para que as visuais também não sejam diretas. Uma situação que eu considero idealíssima num quarto de casal é que ao abrir a porta você não consiga visualizar tudo, quando o quarto de casal é grande o suficiente para isso. Como? Uma disposição de um móvel na entrada que impeça a visão quebrada, uma disposição que se faça uma volta num hall de entrada para depois contornar ele e se ver, ou simplesmente a cama colocada na parede de entrada, colocada atravessada, de maneira que você chegue e não olhe, você veja depois. Isso é uma possibilidade. Mas você também pode colocar um anteparo quebrando a visual principal da cama. Qual que é o intuito disso tudo, gente? Casal tem momento de privacidade, momento de amor. E esse momento de amor pode ser que não tenha sido feito com tanto cuidado. E alguém abre a porta correndo, ele toma o susto e está lá na posição do crime, né, cometendo. Então, para evitar esse tipo de cena desagradável para o dia a dia do casal, a gente faz ele com um pouquinho mais de cuidado, ok? Então, ó, um acesso indireto, um ambiente intermediário, um anteparo aqui no meio. Meu celular está sacaneando hoje. Deixa eu botar ele aqui silencioso. Pronto. Aí, sim, nos filhos, vamos ter o mesmo cuidado. A gente vai analisar o perfil da família e verificar. Eu acredito que essa família, os filhos falaram que gostam de privacidade e individualidade, né? Eu acho que tinha isso no programa deles. Então você vai ter um pouco mais de cuidado com esses filhos. Não tem bebê, né? Mas só que a relação agora de quarto de bebê, ela é diferente do quarto de criança, por exemplo. Quarto de criança também não tem grandes privacidades, mas você não precisa fazer devassidão extrema. Quarto de bebê tem que ser devassado. Por que tem que ser devassado? Porque quando o bebê chora, o pai tem que escutar, a mãe tem que escutar, tem que ir lá e cuidar. Então, normalmente, ele é próximo de alguma coisa, ele é aberto e é visível. E quando ele é fechado, provavelmente vai estar mais aberto do que fechado. É por outra questão funcional. Mas a gente precisa ter a situação de controle para que a gente escute o choro do bebê em qualquer situação de risco, de perigo em relação a ele, tá? Isso que eu falo aqui, que o quarto do bebê é pequeno, isso também é uma possibilidade de variação muito grande, tá? Porque tem famílias que tem N artefatos. Quarto bebê não é só local de botar berço. Quarto bebê pode ser que precise de cama para a mamãe dormir do lado do berço, para que o papai possa dormir tranquilamente, a mamãe e reveste com a mamãe. Então eles ficam se trocando no quarto do bebê. Um dorme uma noite lá, a outra vai e dorme. Então a gente pode projetar uma cama do lado do berço. Você pode projetar uma poltrona para que o bebê seja amamentado. Você pode projetar inclusive bancadas no quarto para que seja feita a troca do bebê. Pode inclusive prever bancada com instalação hidráulica para que você já possa lavar e trocar o bebê nessa bancada. É uma possibilidade. Aí a área de guarda-roupa do bebê é uma área menorzinha, mas pode ser que no quarto do bebê você queira guardar um estante para colocar brinquedos. Então, apesar de aqui inicialmente a gente pensar que é um quarto menor, se o padrão social da família aumenta, o quarto do bebê vai ser do tamanho de um quarto normal. E isso até faz com que a gente seja induzido, se for esse o caso, a fazer quarto de bebê no mesmo tamanho do filho, porque futuramente já vira o quarto da criança e do adolescente, sem precisar fazer reformas na casa. Vamos para lá, vamos mais à frente. Outras coisas que acontecem dentro de um quarto para vocês ficarem mais munidos de repertório na hora de projetar. A pena que a gente não está indo para Casa Cor, a gente não está no semestre que dá a Casa Cor, mas me lembrem de botar as fotos de lá para que vocês tenham um repertório, porque é importante. Sempre a gente faz visita para vocês enxergarem certas coisas. E essa turma não vai ter esse direito a pegar paralelo à minha aula, né? Mas vocês foram no semestre passado, não é isso? Oh, meu Deus. Eu tenho algumas fotos, acho que do semestre passado ou do retrasado, da turma deles que estão ali, ó, vamos ver. Né? Vocês não foram na Casa Cor? Bom, o que pode acontecer lá? O principal é repouso, dormir, descansar.
né? Só que a gente tem que pensar que pode ser que esse descansar seja maior, porque se tem alguém que está doente, tem alguém que está do lado, oi minha linda, cuidando desses doentes. Então você pode prever que o quarto, por exemplo, de um idoso, tem 2 camas, uma para o idoso e outra porque cuida dele. Então esse quarto vai ser maior, já vai utilizar mais equipamentos. Se for uma pessoa que dorme sempre ali, não tem como sair, é a cama do idoso, a cama do cuidador, o guarda-roupa do idoso, o guarda-roupa do cuidador. É cruel, mas ele vai ter que ficar lá compartilhando tudo isso. É um local também que você guarda objetos pessoais, você guarda material escolar no caso de criança, você guarda outros tipos, roupa, cama e banho. Além do guarda-roupa, pode ser que dentro do quarto você queira criar um roupeiro. Roupeiro é mais comum ficar no corredor, num hall de circulação, numa área que não seja exatamente no quarto, mas fica no hall íntimo. Fica naquele corredor de circulação para chegar nos quartos. Mas algumas famílias, quando tem closet grande, quarto grande, pode preparar um roupeiro para colocar cama, mesa e banho dentro desse roupeiro e outros equipamentos como jalecos, casacos pesados e talvez até guardar objetos pessoais que não têm uso na vida cotidiana dentro desses roupeiros também, que muitas vezes pode não ser o ideal colocar lá dentro do closet. Você normalmente também prepara uma área de estudo ou desenvolvimento intelectual. Você pode preparar simplesmente uma bancada para que alguém possa ler um livro, para que ela possa estudar. Você pode também preparar bancadas para colocar computador e realizar tarefas escolares. Então você pode ter mesas de estudo e talvez nas casas que não tem home office, coloca-se inclusive mesinha de reunião para que a criança encontre com os amigos e estude em grupo. No caso de vocês não é o ideal, pode ser talvez mais interessante fazer bancada para que a pessoa estude individualmente. É interessante que a bancada fique virada para a iluminação natural, ou seja, para as janelas, porque se você bota a bancada de costas, joga a luz bate na pessoa e projeta sombra sobre a atividade de estudo. É um local para realizar higiene pessoal também. Então tem gente que não somente troca roupa, penteia cabelo, mas se depila. Então pode ser que você possa criar uma área de um puff para que essa pessoa faça isso, ou simplesmente uma área para que ela esteja escolhendo suas joias e colocando e se olhando no espelho, né? Então pode não ser simplesmente higiene, mas é um cuidado pessoal. Outra coisa que eu esqueci de comentar aqui é porque essas atividades elas são super afins da área de descanso, da área de quarto. Mas os quartos contemporâneos, gente, especialmente os quartos masculinos, eles estão cada vez mais tecnológicos. Gente, mulher gosta de facilidade, praticidade, reduzir sofrimento nos espaços. Isso é uma característica feminina de pedido nos espaços de projetos de interiores. Homem adora tecnologia e ele não está preocupado se é prático não. Ele gosta muito de exibir tecnologia ou de se valer de tecnologia. Então o que vai acontecer? É comum que em quartos masculinos tenha muita televisão, tenha muito microsystem, tenha muito equipamento, parafernália eletrônica para ele trabalhar, brincar. Quartos muito grandes, normalmente a família gosta de projeção de imagem no quarto. Ela quer TV grande ou até mesmo data show no quarto com direito a telão, ok? É comum. Se vocês tiverem ido na Casa Cor em algum semestre, vocês vão perceber, ou se verem as fotos que eu vou postar lá no site, que tinha um quarto, uma suíte na Casa Cor do semestre passado, que mostrava uma king size gigantona, local para estudar gigantesco, e por trás da bancada, que era baixa, lá na frente, eu estou aqui olhando para a cama, a bancada está aqui para estudar, e lá no fundo tinha uma paredona. A paredona tinha um vidro jateado com um projetor no vidro jateado. E o vidro jateado ele era visível pelos dois lados, porque quando você projeta nele, a imagem aparece no fundo também. Então quem está por trás da parede assiste, quem está pelo outro lado assiste também. Isso inclusive para alguns projetos é uma solução para abastecer de imagem dois ambientes ao mesmo tempo. É comum, já houve uma Casa Cor onde a Denise Zuba fez um ambiente que era, não lembro como que é, eu acho que era um quarto também, mas não consigo lembrar agora. Tinha um pé direito duplo, acho que o quarto projetava a imagem desse vidro jateado, aí você assistia lá a imagem dele. Mas como ele era translúcido,
por trás a imagem aparecia, e quem estava lá embaixo do pé direito duplo na sala também assistia a televisão enquanto o quarto estava assistindo. Porém, olá, adorei seu visual novo, tá linda. Me desconcentrei em tudo agora. Tchau. É Aparecida, né? Aí, ó, se eu conseguir voltar para a aula, a imagem no pé direito duplo, e aí dava para assistir lá de baixo. Mas a imagem fica ao contrário? Fica. Se for legendado, ferrou. Então, você tem que considerar que é para imagem mesmo. Quem quer acompanhar do outro lado não vai ler. Tá? É meio desse jeito mesmo. Então, o ideal é, para esse caso aí, tem que ser dublado. Senão, obviamente que para esses casos, aquele telão lá, ele é tipo um segundo plano de glamour, de visual e tal, para uma festa. E no primeiro plano, cada ambiente tem sua respectiva televisão comunzinha, né? Para funcionar, para a gente ler tudo e acontecer de verdade. Oi? Pode ter também. Ou um para cada um tem o seu projetor. Então a gente tem que pensar na possibilidade de assistir imagem, também de escutar som, de estudar e várias outras que acontecem no quarto. A gente tem, por exemplo, a gente vê eu até mostrei para você imagens de um projeto meu que era assim. Tem quarto que é para reuniões sociais, isso não é normal. A gente viu que dentro das subatividades da residência, o comum num quarto é que socialização não role. Porém, eu mostrei para vocês, não foi? Aquele quarto que tinha uns detalhes lá meio... Eu vou mostrar porque tem gente que vai estar assistindo o vídeo em casa e que não viu essa onda aí que eu estou falando. Será que eu consigo? Eu não sei se você vai deixar. Ih, caramba. Olha, pode tomar dano. Olha lá, relembrando a sessãozinha de exibição lá. De novo, ó. Olha só. Ó, não tá aí? Será que saiu a gravação? Não, saiu não. Então tá aí. Olha só. Esse aqui é um quarto um pouco atípico. Ali está o local do repouso, né, que estava lá atrás. Deixa eu voltar ali para mostrar. Olha lá, esse é o local do repouso. E a gente vê dentro do quarto 3 coisas que são incomuns dentro de um quarto. Quer dizer, tem um aqui que não tanto, ó. Como o quarto dela é isolado da cama no segundo andar distante, e essa menina aqui é a princesa da mãe dela, né? Ela tem todas as qualidades e mais algumas para a mãe dela, então ela teve um senhor quarto. E no quarto dela tem uma parte que preserva a parte da alimentação só para ela, ou seja, tem micro-ondas, tem frigobar e tem um armáriozinho de mantimentos para ela colocar alguns lanchinhos. Massa, né? Gente, isso aqui é um pedido normal, tá? Essa parte que eu estou descrevendo aqui não tem nada de anormal em pedido de quarto, ok? Agora, o que é um pouco menos normal, então vamos sair daqui e vamos andar aqui para trás. Aqui, ó, tem um ateliê de beleza. Isso também é comum, tá? Estúdio de beleza dentro de quarto é nada demais. O estúdio de beleza substituiu a penteadeira de antigamente, né? Então, peraí. Aqui é a entrada do quarto. Aqui. Então a gente entra lá, ó. O estúdiozinho de beleza dela. É comum que esse estúdio de beleza tenha uma bancada que seja transparente, algum trecho para você tirar joias. E aí você vai escolher a joia, vai se maquiar. Na gavetinha tem os partos das maquiagens para ela abrir. Os lixos podem estar guardados ou ter armário aqui para colocar. No caso eu preferi
um espelhão e um lixo vazado para colocar as coisas dia a dia, porque ela não tinha tanta maquiagem assim, e botei um carrinho aqui de apoio, ó. Aqui do lado de cá, a bancada dela de estudo, que eu já tinha falado para vocês, a questão da iluminação. E ela falou que não gosta de assistir TV quando dorme, ela quer se isolar, dormir e acabou-se. Mas do lado daqui do ela estuda, tinha TV, estão vendo aqui, isso é uma TV, e aqui é tipo uma transação, isso é um esquenta das amigas dela. Ela bota as amigas para sentar aqui no sofazinho, enquanto ela está tomando banho, se maquiando, e fica rolando uma curtição aqui, ó, vem, bota uma pipoca no micro-ondas, come, assiste televisão. Então estejam abertos a permitir essas curtições que são não convencionais nos espaços, porque o homem contemporâneo, ele gosta do não convencional, e ele espera que o arquiteto esteja pronto para realizar atividades não convencionais, ok? Apesar de nós termos a nossa capacidade criativa para aspectos técnicos, para resolver problemas de funcionalidade e de equipamentos técnicos na estrutura, muitas pessoas não sabem que nós também fazemos isto. Elas pensam que a gente é somente artista. E às vezes ter essa sacação, que é um pouco artística também, é uma coisa que eles esperam da gente. Então a gente precisa estar preparado para promover essas outras possibilidades, tá? Vocês fazem quantos vídeos? Eu não consigo. Deve ter uns 20, né? Tem mais. Tem mais. Ali no fundo, o que? Já é a saída do quarto? É o closet. Ali o acesso para chegar no... Aqui, ó, já é as prateleiras de sapateira dela. E aqui as duas portas. Uma é o closet e a outra... A porta para entrar no closet e a porta para entrar no banheirinho dela. Aqui é o retorno para o quarto com a porta de correr. Inclusive aqui tem uma porta de correr que isola. E aí você está dormindo lá, tudo isso aqui fica fechado, porque ela tem um cômodo de olhar para a área de trabalho e continuar dormindo. E a saída do quartel? É lá nesse trechinho aqui, ó. Pra cá, ó. Tá vendo essa luz que tá vindo cá? Tá, que era na imagem dele. É pro hall, aí eu vou mostrar. Essa área iluminada aí que sai do quarto, ela dá aqui, ó. Daí nesse hall, e aqui a entradinha pro quarto dela. Foi uma reforma, tá? Isso eu não projetei a casa assim, com essas coisas, porque eu queria. Tem colunas aí, tem uns espaços que não dá. Isso foi uma reforma, a gente já comentou como era possível. Ficou mais ou menos daquele jeito o projeto? Tá executando agora. Ainda não ficou. Ainda não ficou. Vamos voltar. Pra cá. Ok. Bom. Cor de quarto. Gente, não existe cor ideal para nada. Agora, existem algumas sensações que a maioria das pessoas prefere ter. E a maioria das pessoas não quer ser excitada em quarto, porque senão ela não dorme. Agora, casais jovens fazem pedidos de terem quartos excitantes, tá? Porque isso inclusive é favorável para a questão sexual, isso é legal, tá? Um quarto vermelho é super favorável para casais, mas talvez não seja um quarto legal para quem estuda, né? Para pessoa que estuda muito à noite, por exemplo, para mim, o que não é legal num quarto? Branco, para mim é péssimo. Branco é vibração, branco é luz, branco é você se manter acordado. As cores que te permitem relaxar, normalmente elas são frias, como azul, como verde, e combinações que variam próximas das cores frias, como lilás, e elas são mais para o escuro do que para o claro. Então, não estou dizendo que você fazer o quarto escurão, mas estou dizendo que se no resto da casa você tem cores mais claras, alguma coisa no quarto deve ser um pouco mais escuro, porque inclusive escuro, ele tende mais ao aconchego, que é você se sentir protegido e querer relaxar, do que uma cor clara e vibrante. O que é uma cor que não é adequada para descanso, por exemplo? Amarelo é super vibrante, então ela não é cor de descanso. Mas não quer dizer que não possa usar amarelo, porque o amarelo escuro, ele é aconchegante porque ele tende ao marrom. O que é marrom? Marrom é uma mistura de amarelo com um pouco mais ou um pouco menos de vermelho ou de azul, para fazer um amarelo mais avermelhado, um amarelo mais dourado, ou um amarelo mais acinzentado, e com um pouco mais ou menos de preto e branco, para fazer o amarelo ficar mais escuro ou mais claro, ok? Então esses ocres e mostardas, eles são também aconchegantes e interessantes.
Bom, frontalidade da cama sem obrigação de simetria. Então é interessante a gente chegar e a cama está de frente por dois motivos. Normalmente atrás da cama você tem espelho. Espelho é o local onde o arquiteto ousa, é onde as coisas são bonitas por trás da cama. Então você quer que aquilo dali fique de frente para quem chega e vê o quarto. Tá? E não necessariamente tem que ser simétrico e você precisa, por exemplo, ter um criado de um lado, um criado do outro para dizer que a cama está perfeita. Você precisa observar quais são os hábitos do casal que usa a cama. Se eu chego sempre com celular, carteira, chave, até chegar na cama com tudo isso, eu quero alguma coisa para apoiar e jogar tudo lá, porque eu vou dormir, não com essas coisas todas, né? E se eu gosto de ficar vendo meu celular o tempo inteiro antes de dormir, eu preciso desse criado mudo e de uma tomada para ficar ligando ele. Então é isso que demanda ter ou não coisas perto da cama. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito friorenta, eu sinto muito frio. Eu detesto frio, contrário, né, que eu estou falando o exemplo, né, que eu sou super calorento. Esse clima, por exemplo, que está aí para mim é o idealíssimo porque é a temperatura mais natural possível para mim. É a que eu não vou precisar nem de casaco, nem ficar de regata. Eu fico tranquilo. Mas uma pessoa diferente de mim que sinta muito frio, você meio que vai obrigar-se a projetar cama com tapete logo abaixo, porque a pessoa cai da cama, toca no gelado, desagradável. Já eu adoro levantar de madrugada e tocar no geladinho, eu acho maravilhoso. Pensa, né? Pois é, mas por algum motivo, para mim, não faz muita interferência, né? Faz mal para as pessoas que têm essa questão térmica aí, diferente da minha, né? Talvez faça até para mim, eu não percebo, mas eu gosto. Enfim, anteparo eu já falei, né? Para a gente não precisar quebrar visual. Gente, isso aqui não é mandatório, não. Isso aqui é uma possibilidade de aumentar a velocidade. Utilização de computador, gente, ele é visto como um elemento negativo, tá? Se a gente analisa, por exemplo, quem brinca de Feng Shui, vai ver que o computador energia negativa não deveria estar dentro do quarto. Então vocês viram que lá, por exemplo, aquela cliente, eu botei o computador e fiz uma porta de correr para esconder, mas não precisaria. Para aquela cliente foi desse jeito. No meu quarto eu tenho todos os equipamentos. Lembra que eu falei que o homem gosta? Eu tenho tudo quanto é equipamento eletrônico que vocês imaginarem, eu tenho. Eu tenho tomada e extensão para todos os lados, que meu quarto não foi projetado por isso. Que infelizmente eu moro num quarto que não foi eu que projetei, né? Eu moro de aluguel, então o dono não deixa eu reformar. Eu já pedi a ele, ele não deixa. Então o que é que eu tenho no meu quarto? Bancada de aparelho eletrônico. Todas as paredes e até em cima da minha cama eu tenho um monte de aparelho eletrônico. Quando eu chego, eu saio tirando os aparelhos eletrônicos e botando na minha bancada de estúdio para poder entrar no quarto. Por que eu estava falando isso? Para falar do computador. Equipamento eletrônico é um aspecto negativo, ele carrega energias, radiação, não é tão saudável. Quanto mais longe tiver da cama, melhor. Sem falar que quem usa computador dentro do quarto acende luz, cria um brilho, incomoda o companheiro se for quarto de casal. Então evita botar isso de frente para quem está estudando. Sabe uma solução boa, inclusive, para aproveitar espaço do quarto grande? É criar um anteparo atrás da cama e criar uma bancadinha atrás para a pessoa estudar. A outra está descansando, está lá, eu acendo a luz, trabalho, faço o que eu quiser e não bate luz nela. É interessante. Espaço apertado, a gente vai brincar de beliche, treliche, quadriliche, que tudo isso existe, né? Nível, desnível e outros encaixes para aproveitar espaço, normalmente em quarto de criança, né? A gente não vai fazer isso em quarto de casal, para vocês perguntar, né? Não tem sentido. Bom, o espelho da cama é onde a gente usa, então tudo que você pensar de mais bonito tem que jogar para lá, que é que nem no banheiro, né? No banheiro tudo de mais bonito está no acesso da bancada. No quarto é acima da cama que fica. Cuidado com os pedidos do cliente de muito gosto, que gosta disso, gosta daquilo, gosta daquilo, gosta daquilo outro, e você sai entupindo tudo no quarto. Quarto é local de limpeza e de menor informação. Se o cliente gosta de tudo isso, vai pedir para botar na sala, induza ele a retirar do quarto, porque isso atrapalha o sono, e não é interessante ter esse monte de coisa, né? Atrapalha a funcionalidade do quarto. Iluminação de quarto normalmente é indireta. Aí eu não vou poder entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, vocês vão ver, por exemplo, muito quarto sendo projetado com rasgo.
Porque a luz fica embutida, a gente não vê a fonte de luz e ela pega indireto. Normalmente, ou se não, um forro rebaixado, a luz saindo para o lado. Por quê? A gente deve evitar o ofuscamento da pessoa para dormir. Olhos ofuscados, eles não sentem sono. Então a gente evita isso. Isso de ter uma lâmpada aparecendo como está aí no quarto, isso é um erro de projeto de arquitetura de interiores, tá? A gente não faz em quarto nunca, nunca, nunca. É ruim. Por exemplo, a gente projeta pendente no quarto. Pendente no quarto, ela é toda com anti-ofuscante e é toda direcionada para a leitura. Você não pode pegar aquela pendente de luz redonda de bola e colocar no quarto, porque ela ofusca, ela atrapalha, ela é desagradável para quem está no quarto. Tá? A não ser que você faça uma luz de efeito, que é aquela bola iluminando para todo lado, e uma outra de foco em cima de quem estuda. Aí quando você está com as amigas lá que quer dar a festa, não sei o que, acendeu, chega a galera, faz a farra toda, aí você está para dormir, desliga aquela e bota de lado de estudar, ou do foco, ou seja lá o que for. As pessoas costumam acumular objeto mecânico perto de cama. A gente vai tentar evitar, vai induzir o cliente a reduzir, porque isso carrega as energias do quarto, não é bom para dormir. Evita o uso de luz branca, isso é um detalhe que não serve para você, mas já que a gente está estudando, é bom saber, não. Luz com essa tonalidade aí, não existe mais em projeto interior e quarto, tá? Hoje em dia, quem projeta quarto sabe que tem que trocar para luz corrigida. Cuidado, tem a luz amarelada de verdade, que é amarelona, parece que você transforma as pessoas em palhaços, né, que fica super colorida a pessoa, e ela inclusive dá uma sensação meio de êxtase, né, você fica assim, parecendo estar meio drogado dentro dela, meio bêbado. Então cuidado que nem aquela amarelona. Quando fala que não é para usar luz branca, você usa a luz corrigida, porque ela imita a sensação de luz do sol. E ela também é mais relaxante para dormir do que a luz branca. Luz branca excita. Onde é que usa luz branca? Cozinha, sala. Onde é que usa luz corrigida? Um home theater, um quarto, que são atividades mais brancas. Professor, a gente usa luz branca, cozinha, sala, quarto, essa luz corrigida, que ela vai ter essa tonalidade. Mas e luz quente, tipo amarela, usa o quê? Sala de jantar? Olha, quando a gente fala luz fria, luz quente, a gente está se referindo tecnicamente à sensação que ela passa ao observá-la. Luz branca é uma luz fria, luz amarela é uma luz quente, do ponto de vista psicológico. Luz quente contemporaneamente, de verdade, a gente não usa mais em canto nenhum. Quente, que eu estou falando de temperatura, eu sei, em graus. Não. As luzes hoje em dia são todas de LED, tem que ser fria. Tem que ser todas frias do ponto de vista de temperatura, mas do ponto de vista psicológico, ambientes de trabalho e de acontecimento social, depende. Eu já acho que luz de sala tem que ser quente, tem que ser corrigida. Para mim, o único local que tem que colocar luz fria é cozinha, serviço, área de hobby e salão de festa. Mas e jantar não usa essa luz mais amarelada, não? Usa, justamente porque se você usa luz branca no jantar, você muda a sensação dos temperos e a comida fica pálida. Luz corrigida, ela é ideal para manter a sensação correta de cor e o estímulo do apetite. A Luíla está adorando o assunto, né? Ela está com um sorriso de fora a fora. Depende. Você tem crianças hiperativas? Eu não botaria branca, não. Se as crianças elas são meio, sabe, aquelas crianças meio apagadinhas, excita elas, bota uma branca. Em geral, crianças estão num estado de evolução psicológica que elas precisam ser estimuladas. Então, cor. Quarto de criança tem que ser colorido, com muita variação de cor. Quarto de senhores, menos cor. Quarto de jovem, colorido também, mas não tanto quanto da criança. Tá? É meio que isso. Tem uma explicação por que disso, só que eu não vou falar muito porque faz parte da teoria lá de cores. Mas tem a ver com sua sensibilidade artística também, tá? Tem um pouco disso. Considera sempre vida útil em quarto temático. Gente, quarto do Mickey, do Pateta, quarto com florzinha, quarto do Frozen, né, que agora está na moda. Eu não aguento mais, todo dia de manhã cedo passa um carro lá fazendo propaganda de Frozen embaixo da minha casa. Essas coisas têm vida útil, então a gente tem que prever que elas vão durar pouco tempo, depois vai ter que reformar. Então já faz sabendo que é passageiro, tá?
Normalmente, quando você não conhece a fundo o perfil do cliente também e usa muito com elementos muito carregados, muito exuberantes e muita informação, é sabendo que vai mudar. Por isso que a gente evita quantidade de objetos pequenos num quarto, porque sabe que aquilo dali não vai durar muito, a pessoa cansa de tanta informação quando é dentro do quarto. Uma coisa é a informação no corredor que você passa rápido, a outra é você passar horas e horas assim olhando para aquilo parado. É diferente. Espaço abaixo ou atrás. Isso aqui eu estou falando para ambientes apertados, tá? Porque hoje em dia é muito comum aquelas camas baús e as camas que você embute outra cama por debaixo. Eu já projetei, por exemplo, a kitnet, que era um tablado de madeira. O tablado era todo levantado, tinha um colchão grande em cima, e aí você empurrava o colchão, levantava assim o tablado, abria o tablado assim, e os brinquedos ficavam tudo guardados lá de baixo. Fechava o tablado e colocava o colchão. E nas laterais das camas, eu fiz escadaria para subir, mas era também gavetas, essas escadinhas. Então você abre a gaveta e tira objetos, mas depois você sobe no tablado por essa escadinha. Então isso que eu estou dizendo como aproveitar. Isso aqui é antigo, tá, gente? Não precisa nem contar mais, porque quando eu criei esse slide foi há 12 anos atrás. O Cama Box estava no auge, né? Hoje em dia, Cama Box nem se fala. Já tem que aparecer uma nova tecnologia para substituir o Cama Box. Já falei de áreas de leitura, que é uma possibilidade dentro do quarto. Alguns dados para vocês. Eu já falei das questões de quarto e BP, já, né? Algumas medidas para vocês usarem nos projetos, caso tenham. Deixa eu ver se ainda dá para falar muito. Eita. Então eu vou dar uma cortadinha e terminar depois, para não passar isso correndo, né? Eu já estou começando a correr. Vai ficar ruim, esse é um assunto bom, né? Vocês devem estar com dificuldades em projetar. Então vou parar e eu concluo quartos mais à frente. Eu já fiz. Olha, vocês me enganaram, né? Eu já anunciei aqui no vídeo, não estava na hora. É 10 e 17, não, 10 e 15. Não, vai mais 10 e 17. Um e outro errado.